Tá. Acabei de checar que eu fiz uma besteirinha aqui, mas tá gravando. Agora tá. Eu não tinha trocado a telinha aqui. Mas a voz tava. E se o. Não sei se o Tavano gravou lá. Será... Não sei, hein, Tavano? Fala aí se você fez o fallbackzinho da gravação, hein? Mas galera, gravar é bom, mas também é muito bom viver o momento, entendeu? Viver o agora. Isso é muito importante, sabe? Não tem. Não tem. Pô, muito obrigado, Bubi. É, o que acontece é que eu uso o OBS e eu esqueci de trocar a cena. E aí. A voz gravou, eu acho. Mas. Não gravou a tela. Mas qualquer coisa, galera, eu tô gravando um vídeo que é exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Esse vídeo já vai sair hoje. Então não tem muito que vocês perderam, sinceramente. Isso é bem real, tá? Não tô falando por causa disso, não. É porque eu já tô gravando um vídeo sobre isso. Então, provavelmente o vídeo que eu vou gravar vai ser melhor do que isso que eu tô fazendo agora. Eu não vou dar esse npm run deploy agora. O que eu vou fazer? Vou dar um skip aqui e implementou. Ó, workflow implementado. Ó, ele tem 5 tools esse workflow. Está dentro do workflow expense, reimbursement workflow, paraná, chururu, tcharará. Ó, ele precisa do user input. O sistema expõe o workflow que aceita Uber, dia 5, taranã, e usuário. Gostaria que eu faça um ajuste no workflow. O que eu estou achando que pode acontecer é que eu não tenho uma tool de start workflow. Mas vamos ver uma coisa aqui antes. Se eu vier aqui no curso e no Cursor Settings, você vai ver que em Tools Integrations está aqui, ó, reembolso é o MCP disponível aqui para mim. Deixa eu só ver aqui, ó, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dar exatamente o npm run dev. Eu vou criar aqui o servidor local aqui, né, desenvolvimento, e ele vai me dar uma URLzinha local aqui, essa daqui. Deixa eu só ver se só isso já era suficiente. Ah, tô tomando aquele mesmo 500, hein? Que eu tive em Ocandeia. O que eu vou fazer, que eu acho que é o que vocês podem fazer também, vou pegar isso daqui e vou falar. Tô tomando esse erro aqui. E vamos ver. Opa! Aí, galera, ó. Tô usando muito curso, hein? Ó, tem um problema no método de branch que ele usou do master. Vai corrigir. E aí, provavelmente, isso daqui vai consertar. O que aconteceu? Eu criei aqui, né, o servidor local de desenvolvimento. E aí, quando eu tentei rodar aqui o MCP, exatamente dando esse toggle aqui no servidorzinho, ele deu esse 500 aqui, esse erro aqui. Aí, pra mim, que não sou dev, esse é o jeito que eu vibe codo com o cursor, né? Força bruta, vou copiando erro, jogando, copiando erro e jogando. E aí ele vai se corrigindo aqui. Vamos lá. Tô aceitando tudo. Galera, o bom também é que hoje tem uma aula muito top com o Lúcio daqui a pouco. Então, o que foi gravado vai ser muito bom ainda. Só a parte do Lúcio já é o suficiente pro dia de hoje, gente. Isso sou eu falando pra mim mesmo, tá? Que eu pisei na bola e não gravei. Tô olhando no espelho falando isso agora. Agora realmente, Lúcio, agora você vai ter que compensar pelos 20 minutos que a gente perdeu de gravação. Perfeito, vamos ver agora. Eu preciso dar um run dev aqui de novo, será, galera? Ou só plim, plim. Opa! Aí, ó, que legal. Apareceu. Que maneiro, ó. Aí, o que aconteceu aqui? Eu abri aqui o servidor localzinho aqui e quando eu dou um togglezinho aqui no servidor MCP dentro do cursor, ele já aparece aqui, tá vendo, ó? Todos esses... todas essas tools pra gente usar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Lúcio, ou para o Candei aqui no chat. Eu posso ignorar esse aviso aqui? Ou eu preciso mudar o nome do workflow para ele caber em 60 caracteres? Vai dar algum erro se a gente continuar? Candei está digitando. É coisa do curso. Beleza. Então vamos lá. Eu deixo o Candeia, quem tiver experiência comenta, mas tá muito inicial esse MCP Client do curso, sabe? Tem muito problema que acontece. Eu chuto que Que vai dar bom, né? Que vai funcionar. se você pudesse só
talvez pedir para ele manualmente reduzir o tamanho dos nomes das tools Posso. ajudaria. É capaz de ele não identificar, talvez. Não sei. Vamos fazer um teste primeiro, porque se for, vai funcionar. O que eu vou pedir agora para eu testar para ver se esse workflow está funcionando? Eu vou... vamos dar uma olhada lá no main test, só para eu dar uma olhada aqui. Qual que é o input do... O main test é onde está o nosso workflow, né? Eu quero dar uma olhada no input do que ele recebe. E aí eu te pergunto, Lúcio, eu vejo só onde? É aqui, ó, essas properties. É isso daqui que ele recebe, né? Eu acho. Eu senti a pressão e estava preparando outra coisa ali. Não, Eu não, tava relaxa, bem relaxa, relaxa, nesse galera. código. Eu prometi que era vibe Mas codar, eu o prometi que era workflow vibe ele codar. tem um input. Eu não sei se esse aí é o input do. Não, isso aí é uma. Sobe um pouco, por favor. Isso aí é uma coisa que o seu workflow está fazendo de chamar AI. Vai para. É o seguinte, naquele main TS a gente sempre precisa exportar tudo que nossa MCP faz. Uhum. Aí encontra lá onde é que ele está sendo exportado. Geralmente é no final do main TS você tem uma ideia. Mais abaixo. Mais abaixo, ó. Ele colocou aí, ó, tem dois workflows que você está exportando nessa sua app, na linha 675. O Create My Workflow E esse daqui. e o Create Expense Reimbursement. Aí, toda vez que ele estiver referenciando uma função, você pode segurar Command, clicar no nome da função e você vai para o código dela. Que maneiro. Caraca, é muito maneiro. Tô aprendendo muitas coisas. E aí, vai estar o código que define aquele workflow. Eu acho essa parte, assim, eu posso explicar, mas eu recomendo muito que, especialmente para quem está descobrindo um pouco do TypeScript agora, ou de linguagem de programação, use esses momentos para ir perguntando ao próprio cursor, não necessariamente para ele fazer nenhum código, mas para, o que é isso aqui? O que é que você está fazendo? Exato. Muito bom. Eu tô achando aqui, ó, o que eu vou fazer de ajuste aqui no meu Add to Chat. Ó. Command L, adicionei essas linhas no chat, eu vou falar. Eu quero que os inputs sejam categoria, valor, descrição, e-mail do usuário. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque eu tô achando que esse user input aqui é um input enorme, assim, né? Como se ele estivesse falando tudo, né? Tipo, fiz o gasto, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu quero deixar isso aqui um pouco mais destrinchado. Vamos ver. E aí, com isso, eu já vou testar o workflow e a gente vai parar por aqui para não ficar muito longo. Mas aqui, ó, legal, pronto, ele já botou. Ó, categoria, valor, descrição, que são strings. Ok. Olha que maneiro. Etapa 1, Paraná. Accept. Eu quero daqui ir pro DecoChat ainda para vocês verem isso lá. E de novo, galera, eu não tenho nenhum background de tecnologia. Eu tinha medo de abrir o terminal até semana passada, retrasada. Aí o Camuda abriu comigo, instalou um monte de coisa no meu computador, desinstalou um monte de coisa. Eu acho que ele deve estar com acesso ao meu banco Itaú agora já, deve estar acesso com algum backdoor da minha máquina. Mas tudo vale a pena para você vibe codar, né, galera? Então, peraí, vou dar um skip aqui e vou fazer com vocês. Instala esse programa aí, keylogger.exe. Deleta o System24, né? Peraí, pronto. Ó, beleza, ó, mudou pra isso, ó, é exatamente o que eu queria, porque eu quero que seja tipo categoria, Aí ele botou uma categoria em inglês, mas vamos testar essa categoria. Eu vou copiar esse exemplo aqui que ele deu de input. E vamos fazer esse teste agora, galera? Segura na minha mão, vamos comigo? Eu vou falar assim, ó, vou abrir um chat novo para não ficar muito degradado. Run this tool. E aí eu vou falar aquela tool lá de começar o workflow, que era qual? Start... Isso daqui, start, né? Então, deco... Nem sei se eu preciso descrever desse jeito. Vou botar aqui, para diminuir a possibilidade de erro, né? Workflows, underline start, underline expense, underline reimbursement. Realmente ficou enorme. Reimbursement. Tem mais alguma coisa? Underline workflow. Underline workflow. With this data.
E aí vou botar aquele exemplo lá, que era categoria Transport, unia Uber para reunião com o cliente, e o e-mail, vou botar o meu e-mail aqui, galera. Ó, não mandem para mim corrente de e-mail, tá? Agora vocês sabem meu e-mail. Vamos lá. Será que vai funcionar, galera? Tô com medo. Isso daqui que eu fiz foi exatamente para isso. A gente vai conseguir rodar o MCP dentro do próprio curso. Aí é muito bom para debugar, entendeu? Eu vou mandar ele rodar o próprio workflow dentro do curso para testar ele e descobrir se está dando algum erro. E aí esses erros que dão no terminal, ele já consegue ver, ó. I can see that you want to start. Não, ele não começou. I don't see specific. Pô, tava aqui. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Acho que você não achou a tool pelo warning lá de cima. Exato, né? Que merda. Então vai ter que ser isso mesmo. Vamos fazer uma coisa aqui antes. Olha só como é que eu vou jogar isso daqui. Reduz. Uma coisa importante para falar é que existe um tipo de erro que se repete muito, que todos nós vamos lidar por muito tempo, que é de você esperar que uma coisa funcione e ela não funciona. Especialmente quando a gente está se tratando de comunicação com sistemas diferentes e túneis HTTP e várias pessoas usando, existe um problema comum que acontece, que é o cache da informação, que às vezes você fez a coisa certa, o código está correto, mas não está funcionando por outro motivo estrutural, que é tipo aquela parada de desliga o computador e liga novamente, desliga o roteador e liga novamente e conserta. Então, sempre na primeira vez que tiver uma coisa errada também, dá um reset em tudo, e, obviamente não em todo o computador, mas dos processos que você está fazendo e ver se aquilo corrige. Porque, de vez em quando, elimina uma boa classe de problemas. Ontem isso aconteceu comigo, o Camudo me ajudou muito. Tipo, aí tudo que o que funcionou para mim foi começar de novo o projeto, por exemplo, né? E aí resolveu. Run the tool pa with this data. E vamos lá. Eu não queria assim, queria só para vocês verem aqui. Galera, tá funcionando para vocês, galera? Eu também não quero. Eu sei que eu não gravei o começo, mas para quem tá aqui vivendo o momento, vivendo esse momento junto aqui, tá funcionando para vocês? Vocês estão aprendendo? Vamos lá. Run workflow. Vamos ver se ele vai rodar? Agora é a hora da verdade, galera. Eu estou adorando, Lucas. The workflow has been started. Now let me process the expense input data you provided. Eu tô achando, Lucis, que ele não configurou bem o workflow do Master, em vez de tipo tá chamando dentro do workflow uma tool depois da outra, ele tá só dizendo como é que é o próximo input da próxima tool. Isso aconteceu comigo antes. Mas para eu ter certeza, vamos lá comigo, galera. Viver esse momento juntos e vamos lá no Gmail. E vamos ver se chegou algum e-mail aqui. Não chegou. Esse daqui foi um teste que eu fiz mais cedo. Então vamos voltar lá. User, você não botou seu e-mail. By the way, é como você mudou as tools, tem que ir no curso e dar enable disabled. Ponto, obrigado. Então vamos lá. Vou copiar tudo isso daqui. Vou dar enable. Mas você pode checar ali como é que foi aquela primeira tool call que ele fez? Essa daqui? Sim. Ele chegou a iniciar o workflow. Você consegue ir lá no workspace que você configurou esse workflow nas runs, checar se tem alguma coisa? Então, não configurei um servidor local. Vamos fazer isso agora? Ensinar pra galera? Eu posso vir aqui, galera. Eu poderia dar um run deploy, ele ia aparecer aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou criar uma custom integration aqui, e o que eu vou fazer? Quando eu dou o run dev e pego essa URL aqui, cadê? Aqui, ó. Isso que é o maneiro do DecoChat. Eu consigo fazer esse teste desse workflow localmente aqui na minha máquina. Vocês vão ver aqui, ó. Pronto, ó. Apareceu todas aquelas tools dentro do DecoChat. Maneiro, né? E aí quando eu venho aqui no Start Expense, Test Form, aqui, ó, categoria. Vamos testar aqui então, Transport. O valor foi R$50 que eu gastei. Uber para o escritório. E manda para o meu e-mail. Vamos ver se ele vai funcionar por aqui. Fazendo esse teste por aqui.
Aí, ó, o Sassi, por exemplo, prefere testar assim. Interessante. Ó, deu essa paradinha aqui. Vamos lá nos workflows. Ó, esse daqui. Expense WF Workflow. Ó, validou o expense, output. Paraná, mandar um e-mail para esse daqui. E aí o que aconteceu nesse daqui? Tá pending ainda. Deixa eu só ver se o e-mail chegou. Ainda não. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um refreshzinho aqui. Ainda está pending. Por que será que está pending? Vamos debugar isso. Output. Number of units. Alguma coisa fez ele ficar hanging aqui na hora de mandar o e-mail, eu tô achando, né? O bom, ele pode estar usando LLM e demora um pouco mesmo. Tá bom, vamos ver. Eu acho que não é isso, Candeia. Eu chutaria. Será que apareceu aqui, ó? O erro que deu? Uncaught error. O legal de testar local é que quando você faz o teste lá no DecoChat, aparece aqui no terminal os erros, então você consegue debugar muito melhor. Vamos aqui no main.ts, tô aqui, Candeia. E olha no código, olha aqui no código. De novo, Candeia, lembra que eu não sou dev, então eu tô indo na força bruta debugando com cursor. O que eu tô olhando aqui, Candeia? O nome. Vou na caixinha verde, validate expense. E aí procuro por isso. Opa. Tá aqui. Pô, vem cá, vem pra cá, Candeia. Cadê você? Vamos lá. Então, e aí, galera? E Boa aí, tarde. Candeia? Então, o jeito de depurar esses problemas, pra mim, pelo menos agora, né? Que não rodou, que tá pending ali, é saber, eu pensaria, se tá pending, alguma coisa bloqueou. Aí eu, conhecendo que o que eu acho que o que mais demora é usar LLM, eu chutaria que tem um passo de usar LLM. Aí, se você voltar lá no workflow, você vai ver que esse workflow tem 3 passos, só que um não tá nomeado. Volta lá na UI. Uhum. Pera aí, cadê a UI? Aham. Aí, ó. O primeiro é o mapping, inclusive, não está nomeado. Aí depois ele dá um validate expense, depois ele faz outro mapping também, que não está nomeado. Esse último mapping ele pode estar usando o LLM. Aí faz o que o Lucius falou. Vai lá embaixo no main, acha o código do workflow, Aí embaixo do main, aonde? no código mesmo. Ah, tá. Lá no main test, aí vai clica segura command, clica no workflow, Que é esse linha daqui. 6, isso. Aí o jeito que ele é escrito desce um pouquinho. Ó, para você ver, tem uma analogia entre o que está na UI e o que você escreveu. Por exemplo, na linha 504, ele faz ponto .map. 504. Uhum. Aí, ponto .map. Aí volta para a UI. Pera aí, aqui. É essa primeira caixinha, lá em cima, mapping. Essa, que não tem Legal. nome. Aí, Legal. beleza. Significa que ela rodou. Aí, agora minimiza o ponto .map. Do lado da 504. Aí, Você galera, vai ver não, o próximo passo. não tem tutorial melhor que esse, ó. Próximo passo. Próximo passo Validate. é fazer um validate expense step. Por isso que vai lá na UI e o nome tá bonitinho, porque esse step tem nome. O de cima não tem, o de cima é só um ponto .map, que é uma função. Aí, como a gente sabe que passou desse, então tá nesse de baixo, tá no 525. Tá aí. Vamos ver aí você tem que ver o que ele faz, né? Ó, aparentemente ele realmente usa LLM ali embaixo, Aqui, tá ó. vendo? Ele dá um AI generate. Isso, ele dá um AI generate. Aí, teoricamente a gente tem que ver o que ele parou. Aí ele fala. Aparentemente ele diz se o e-mail foi enviado ou entra lá embaixo num fluxo de exceção. A não ser que não deu um is approved. Não sei se deu is approved. Acho que deu. Será que esse Vamos- workspace tem crédito, Lucas? Será? Ah, tô com um e pouco. Acho que sim, não?
Acho que sim. É. Galera, eu tô muito feliz. A gente já tá há 40 minutos aqui e eu tô muito feliz. Por que que eu tô muito feliz, galera? Não conseguimos terminar o workflow em 40 minutos, porque nem sempre a vida acontece como a gente quer. Mas a gente é muito perto, vocês viram. E eu mostrei pra vocês, step by step, o que que você vai fazendo para poder criar um workflow, debugar o que você está fazendo, descobrir o que está acontecendo e onde você checa. A gente sabe que esse fluxo ainda não é o mais fluido, maravilhoso do mundo, assim. Vai no curso, depois volta na interface e tal. E é por isso que a gente precisa de você. O que que eu queria muito pedir para vocês? E aí, ó, eu vou dar nomes aqui. Quem que tá aqui, ó? Queria pedir pro Rafael, pro Marcos, pro André, pro Matheus, pro Eduardo, pro Marcinho. O que que eu queria pedir pra Tawane, Tuane, pro Netinho, pro Rafael, pro Antônio, pro Vinícius, pro Guilherme, pra todo mundo que tá aqui. Dark Wizard, não sei seu nome, mas Dark Wizard também. Pro Veloso. Que vocês usem o finalzinho do dia de vocês, ou o final de semana, ou qualquer momento que vocês tiverem. Foi gravado, Eduardo. A gente teve um problema no começo, mas eu já. À tarde, depois que eu terminar isso daqui, eu vou gravar exatamente essa parte que eu não consegui gravar do começo. E aí eu mando pra vocês. O que que eu preciso de vocês? Testem. Mandem pra gente. O Lucis mandou aqui em cima o GitHub Issues. Reportem problemas pra gente. Marquem a gente no Discord. Tipo, galera, tá muito estranho isso. Não tô conseguindo. Entra no Discord, chama a gente. Marca um @TeamDeco lá no Announcements ou no General Chat ou qualquer lugar. Marca com a gente para mostrar o que vocês estão tentando fazer. E aí, se você não tiver ideia do que fazer, faz o que eu fiz. Vai no GPT e fala assim: quero fazer um workflow. Simulando um pedido de alguém da minha empresa. Como é que seria esse workflow? E aí você tenta fazer. Porque a nossa intenção é que você consiga. O legal disso que a gente está fazendo, comparado com outras ferramentas, é que você está usando TypeScript, React, então tá tudo tipo, foi o que o Lúcio falou no começo, muito melhor do que eu vou falar aqui. Mas está tudo tipado bonitinho e você vai achar os erros ao longo do processo e é o melhor jeito de você construir uma ferramenta de AI usando TypeScript. E você consegue fazer qualquer coisa com o DecoChat. Você não está preso em ferramenta, tipo em layout no code para poder criar o seu workflow. Você pode só declarar no código e conseguir fazer um workflow do jeito que você quer e conseguir fazer ele rodar no DecoChat. A gente não conseguiu fazer ele funcionar perfeito, mas a gente chegou muito perto e eu fiquei muito feliz. Então é isso, galera. Vou me dar palminhas para mim mesmo, porque eu acho que eu tenho valor e eu consegui. E agora, cara, a gente tem 15 minutinhos e eu queria muito ouvir uma aula muito boa do Lúcio de MCPs, porque tudo isso que eu falei foi riscando a superfície disso que a gente está fazendo aqui. E o Lúcio, ele é um cara que mergulhou profundo, muito mais profundo do que eu mergulhei para poder emergir e trazer pra gente esse conhecimento. Lúcio, está contigo aí. Show de bola. Pô, foi muito legal, Lucas. Parabéns aí. E bora continuar conversando e vendo junto aqui, porque eu vou trazer uma coisa ainda incompleta para vocês. Minha internet de vez em quando tem aquelas falhas que vocês já conhecem, mas aí é só me falar. A gente estava criando aqui, junto com o Lucas, um app nosso, um custom app. Iniciou o processo com o Deco Create, o comando que a gente fez na linha de comando. E aí esse app, ele tem duas coisas muito interessantes sobre ele. A primeira é que ele tem disponível várias apps pré-construídas, vários códigos e coisas que estão prontas dentro da comunidade da Deco que você pode se alavancar, facilitar muito o seu trabalho. Isso, em especial, ocorre através dessas integrações que a gente tem, que no final são disponíveis para você instalá-las. Então são apps que você pode instalar, só que é um app que outra pessoa criou e que tem muitas peças que já abstraem um sistema existente. Aqui algum exemplo: Gmail, Google Sheets, Discord, vocês já viram aí essa lista, vocês podem adicionar de vocês também. É um app tal como o que a gente constrói.
E isso fica disponível como uma SDK, como se fosse uma biblioteca que a gente instala na nossa linguagem de programação e, pô, já tem uns métodos ali, já tem muita coisa abstraída. A gente vai explorando tudo que vem nesses apps ao longo das próximas community calls, mas basicamente eles exportam duas coisas. Eles exportam acesso a algumas bases de dados. Então, o Gmail, eu tenho acesso aos meus e-mails e meus contatos. O Google Sheets, eu tenho acesso às minhas planilhas. O meu Discord, eu tenho acesso às minhas mensagens. A gente pode fazer umas coisas bem legais com isso. E mais especificamente, mais generalisticamente, também exportam tools que permitem que eu faça ações nesses serviços. Essas ações podem ser, inclusive, pegar mais dado, ou filtrar um dado de uma forma específica. Por exemplo, aqui no Gmail eu posso mandar um e-mail ou fazer uma busca por e-mails. E esses apps, na sua definição mais básica, eles podem exportar três coisas: tools, workflows e views. A gente explorou hoje workflows principalmente, mas tools e views não exploramos ainda. E cada um cumpre um papel importante no nosso objetivo de resolver problemas da nossa organização pessoal, da organização que a gente trabalha, do mundo, de algum projeto legal. A gente acredita aqui na Deco que esses são bons building blocks para expressar a resolução desses desafios. E eu vou falar aqui um pouco sobre, dar um overview sobre cada um, mas especificar aqui no Tools, que eu acho que ele é tão simples quanto é poderoso e importante da gente estudar e o que é que ele faz. E se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar aqui no Discord. Perfeito. Então, as tools, como a gente já viu, elas são funções. E aí quem programa em qualquer linguagem de programação sabe, já usou um procedimento, uma função. E uma função, por si só, ela tem três coisas. Ela tem... Três não, acho que são quatro coisas. Ela tem um nome, que a gente usa para identificar unicamente ela. Ela tem um tipo de entrada, que é o esquema, né, das coisas que aquela função aceita. Lá no Java, no C Sharp, a gente chama de assinatura da função, essa tripla aqui, né, que é o tipo de entrada e o tipo de saída gênero neutro. Então, por exemplo, eu tenho uma função que seria buscar e-mails lá no Gmail, que ela tem um input que é do tipo pode receber opcionalmente uma query, e de saída, né, de output, ela tem uma lista de e-mails que são objetos e tem conteúdo, que é um texto, e autor, que é um texto, por exemplo. Isso aqui seria um exemplo de assinatura de uma tool. Então, o nome, o tipo de entrada e o tipo de saída. Daqui a pouco a gente entra aqui. Mas, mais especificamente, no final, ela tem uma implementação. Então, um código que ela faz, que é o nosso execute, eu acho, na definição do app. E essa função, ela é bem provável que ela, assim, a depender da escolha do nome, ela vai ser uma coisa previsível, de certa forma, porque o nome vai estar definindo um contrato, que eu recebo alguma coisa de quem me chamar me passa isso, estou dando uma regra aqui que eu aceito, e eu vou fazer alguma coisa do meu lado que vou retornar essa coisa. Então, a minha parte de entrega no contrato é te devolver isso aqui. E aí, com esse nome, com esse tipo, e esse tipo de entrada, esse tipo de saída, provavelmente você imagina que existe um código que implementa disso. Então, essas três coisas aqui definem uma tool. E o que é que dá para fazer com essas tools? Em relação à capacidade, a questão mais interessante é conseguir chamar tools de outros serviços. Então, eu tenho aqui o Gmail, o Google Sheets e o Discord.
e eu consigo criar uma tool que ela tem lá coisinhas dela aqui, mas tem o execute. Aí eu recebo um env, não é no execute, né? Mas vamos fingir que é. Quem sabe um dia chega lá. Onde eu posso fazer env.gmail.search e-mails, passando lá a entrada da função de search e-mails que a app do Gmail me trouxe, e eu instalei no meu workspace, por isso que está conectado já, então vai funcionar, né? Como se eu fosse fazer isso no mundo do código normal, eu teria que abrir a SDK do Gmail, aí criar um auth app, aí pegar o token, aí fazer o troco do token, e quando eu subo o código eu tenho que colocar um env-var. Aqui não, aqui lá no DecoChat você autorizou o Gmail e no seu código fica disponível rapidamente você fazer o uso dessa ferramenta. E isso por si só, né, é uma coisa muito poderosa. Isso aqui é uma capacidade, né, uma coisa que eu consigo fazer dentro daquela tool. Além de, claro, é código. Então eu posso fazer transformação de dados, posso fazer condicionais, if, posso fazer loops. Com esse dado, né? Eu tenho isso e isso. Tem essas duas capacidades aqui. Como é que a gente daria um nome aqui? Isso aqui é tool call, né? Tool call. Isso aqui seria algo como glue code. Então, essas são as coisas que eu consigo fazer, e claro, tudo com AI, né? Tudo muito fácil. Isso aqui é muito básico e a AI sempre acerta. Isso aqui é onde normalmente a gente usa lá o código normal, né? Com nossas libs lá nas nossas linguagens. Isso aqui é onde tem mais chance de falhar, porque a AI não sabe exatamente como é que passa o dado. Como aqui, que o Lucas mostrou lá, a gente é informado pelo decogen.ts, isso aqui nunca falha. A AI consegue gerar muito bem. Então, com essa combinação de duas coisas que falham muito pouco, a gente tem uma capacidade bem interessante de fazer muita coisa com essas tools. Mas, semanticamente, o que é que a gente faz, né? E aí, últimos minutinhos, nos próximos a gente fala mais sobre workflows e views, que eu acho que é interessante isso aqui da tool. Eu tenho, sabendo que eu tenho essas capacidades, né? Que tipo de coisa eu consigo fazer no tool call? Eu consigo fazer posso arrumar um nome melhor depois, mas uma especialização. Uma especialização é fazer o seguinte, é pegar uma tool mais básica, vamos usar o exemplo aqui do Search e-mail, do Gmail que eu tenho. É pegar uma tool mais básica, que ela é poderosa, porque ela tem uma interface abrangente. Você busca qualquer e-mail, você pega todos os campos de e-mail e todo o tempo, e imaginando que esse search e-mail tem um query string, tem um from date, tem um to date aqui. É a coisa mais básica e elementar que o Gmail pode me oferecer, né, na API deles atual. Então ela é uma coisa poderosa, mas ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é genérica. E genérica, interpretando pelo lado não poderoso, né, é que eu não consigo inferir, eu não consigo usar isso diretamente de forma... Vou apagar esse pensamento, não gostei dele aqui não. Vou explicar por outro ângulo. Fala aí, Candê. Isso quer dizer que não esconde a complexidade, né? Se é genérica, é complexa também. Pode ser complexa. Não esconde a complexidade, exato, não esconde a complexidade. Então, boa, perfeito. Se não esconde a complexidade, quando eu vou usar isso aqui, aí eu posso usar de dois jeitos, né? Esquece um pouco de tool. Eu posso usar uma tool para um agente, chamar aquela tool, e eu posso fazer um código que chama aquela tool ou compartilhar com outra pessoa. Quando eu não escondo a complexidade, eu jogo a complexidade para cima. Então, se eu tenho uma tool search e-mail, se eu vou fazer um agente que search esse e-mail, por exemplo, ou um workflow,
por exemplo, um código, ele encaixa aqui no workflow, eu preciso resolver a complexidade no agente. Aí eu faço o quê? Aquele system prompt. É super estranho, né? A gente fazer tipo, busque a tag papapá na account tal. Você está fazendo uma coisa que é super, que você gostaria de um input de precisão, de uma validação, mas você está colocando complexidade da sua resolução do problema numa forma não ótima, que é o texto livre. O texto livre ele é ótimo para várias coisas, mas tem um tipo de input de precisão que ele falha muito, que não é à toa que a gente inventou a linguagem de programação. Então, o que a gente pode fazer com a linguagem de programação é meio que subir na camadinha aqui de especialização e criar uma tool que ela não vai fazer nada mais do que chamar essa tool, só que dar uma semântica extra. Então, por exemplo, buscar e-mails, assinatura de contrato. Mari, do nosso jurídico, ela reclama muito que eu demoro a assinar os contratos que me enviam no e-mail, porque às vezes eu passo uns dias sem olhar tudo. Adoraria, né, uma ferramenta que ficasse buscando lá as assinaturas de contrato e me mandasse, ó, hoje tem esses 5. O que é que isso aqui seria? Isso aqui seria um search e-mail, só que ele faria lá dentro umas coisas mais específicas. Ele colocaria, tipo, content, assinatura, I/O, DocuSign, sei lá, tem uma query language. Aí ele vai lá e coloca só os da última semana. Aí eu quero também, sei lá, usar AI para get links, get signature links. Aí eu vou lá, tô começando a fazer 2 coisas aqui agora, né? Aí tô explicando ainda mais esse conceito. Vamos supor que eu faço isso aqui dentro dessa tool e eu não retorno mais todos os e-mails do mundo como essa aqui retornava, né? Tinha isso e todos os e-mails do mundo. Eu retorno uma coisa muito mais específica, que parece restritiva, mas fica muito mais fácil agora para eu fazer agentes e workflows, porque agora eu tenho uma tool que faz exatamente aquela parte do meu problema que eu estava querendo resolver. Então, existe um desses casos aqui, que é a especialização, em cima de uma API existente. E existe um segundo caso, aí posso passar 2, 3 minutos, Lucas? Temos tempo? A gente está com alguma coisa aí? Você que sabe. Estamos escutando? Tá me escutando, Candê? Tô escutando. Eu tava mutado aqui. Pode passar. À vontade. Boa. Existe um segundo caso que a gente tem observado. Esse aqui, né, a gente já viu que facilita a chamada de agentes e workflows. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas só para encerrar rapidamente. Eu tenho um caso que ele também é especialização, tecnicamente. Só que se eu explicar ele de uma outra forma, fica mais fácil de entender. Que é criar configuração, criar espaço. Os nomes vocês estão vendo que está sendo em cima da hora aqui. Existem umas tools que elas são muito básicas, porque elas são ainda mais básicas nesse nível de esconder complexidade, que a André falou, do que Search e-mail, que são as tools nos serviços que parecem um banco de dados. Aí a gente pode assumir que um banco de dados é uma coisa bem básica, assim, ó, bem embaixo da camada, né? É poderosíssimo, tipo, todos os sistemas do mundo, da CIA até o quinto andar, do iFood até o Zé Delivery, todo mundo usa um banco de dados relacional lá nessas empresas. Mas ele, por não esconder a complexidade, tem que fazer coisas por cima para ele funcionar. E de vez em quando outras pessoas fazem por mim, são os sistemas que a gente contrata, né? O Gmail, ele faz por mim, de certa forma, isso. De vez em quando a gente quer fazer para a gente. E aí, isso seria eu criar uma abstração em cima de uma tool, como, por exemplo, Write Data e Read Data, que é uma coisa super genérica. E para que eu vou usar isso, né? Para que eu vou criar uma tool aqui em cima? Existem alguns casos assim mais específicos. Eu quero configurar parte do meu software. Eu quero começar a traquear essa entidade
do meu domínio na vida real. Aí pensa que isso é, por exemplo, num cabeleireiro, são os agendamentos de corte. Numa oficina mecânica, seriam os serviços. E por aí vai. E na vida pessoal de vocês poderiam ser planos, ou gastos da viagem. Tem várias coisas que a gente quer modelar algo que acontece na vida real para conseguir ter uma agência usando software, que eu preciso criar essas abstrações em cima de primitivas muito genéricas. E aí, basicamente, aqui, como não tem implementação em si, a implementação é write data e write data, e read data e write data, esse trabalho aqui, ele é basicamente definir interfaces, porque a implementação é muito básica. Então, essa coisa daqui, ó, de buscar e-mails, assinatura de contrato, que tem um input, output, seria basicamente o que a gente faz aqui. Isso é útil para algumas coisas. A gente vai, obviamente, debruçar mais sobre esse assunto nas próximas community calls, mas essas duas capacidades aqui, elas podem ser usadas para representar muitos problemas que a gente tem no software. E se a gente tem uma LLM nos ajudando, permitindo que essa comunicação aqui, ela dê pouquíssimo erro, ela seja verificada com os tipos, ela se alavanque de uma comunidade com muitas coisas prontas, que de vez em quando você diz, eu quero isso, e pô, já tenho isso pronto aqui, a gente vê que isso auxilia muito o processo que todos nós, como pessoas que trabalham em tecnologia, estamos fazendo, que é melhorar o mundo à nossa volta, né? Deixar ele um pouco melhor do que estava sem a gente. Mas é isso, depois a gente volta aqui nesses outros temas, espero que vocês tenham curtido e fiquem à vontade também de tirar alguma dúvida. Não, agora você tá me ouvindo. Você tá mutado, eu acho. Não, eu vou configurar aqui no meu Stream Deck pra desmutar mais fácil. É isso, galera. Muito bom, essa semana foi muito boa. Gostei muito do dia de hoje, cara. Quero ver de vocês quem conseguir fazer um workflow e chamar a gente no Discord e testar um pouco esse nosso processinho de workflow. Foi o que eu falei pra vocês, eu não consegui gravar o comecinho da Community Call de hoje, mas já esse comecinho vai estar num vídeo que a gente está gravando aqui, e aí eu compartilho com vocês assim que eu tiver esse vídeo. E de qualquer jeito, eu vou compartilhar com vocês já o link do YouTube dessa Community Call com a parte que ficou gravada e essa aula do Lucis que ficou 100% gravada. Então é isso, galera. Beijão e até a semana que vem.